Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologia, curiosidades, histórias de um povo, curiosidade animal, curiosidades sobre alienígenas e muito mais. E hoje é sexta-feira, dia do projeto Lendo com a Angel. E lembrando sempre que este é um canal eclético, cada dia será narrado por mim aqui um assunto diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe o seu gostei, deixe comentários no canal, dando sugestões e sua opinião. E se quiser continuar recebendo as notificações, vai lá no sininho e toque a opção todas. Hoje, como eu disse, é o projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr, publicado pela editora Verus. Capítulo de hoje: O Deus do Deserto, a Trombeta de Cobre. Uma guarnição composta por 10.000 soldados, liderada pelo experiente comandante Pazuno, patrulhava o exterior da cidade. A tropa estava espalhada ao redor das muralhas, formando um anel defensivo, além dos portões. Partes dos militares circulavam o perímetro, correndo em seus cavalos e charretes de guerra. Outros eram homens de infantaria. Basicamente, trabalhavam parados, encarando o horizonte deserto. Logo atrás dele, os negros muros se levantavam, encimados por milhares de guardas, sempre atentos no passadiço. Das guaritas e torres, os capitães organizavam os arqueiros, separando-os em posição uniforme. Logo abaixo, já no interior da Babilônia, os treinadores alimentavam os gigantescos mamutes, pobres animais em extinção, que só serviam para fechar e abrir os portões. O furacão engrossava, jogando areia ao céu. No firmamento, a refração do poente atravessava a poeira, colorindo a tarde de um vermelho pesado. Em pé, sobre sua biga de bronze, um soldado reparou numa figura comum que caminhava em direção ao portão principal, todo coberto por uma velha manta de pano. O andarilho não fazia medo a ninguém, mas parecia um eremita perdido, um viajante indefeso. Esse era o propósito, o tipo de gente que os babilônicos mais gostavam de importunar. "Pare aí, forasteiro!" gritou o vigilante, apontando a sua lança. O andarilho não fez menção de parar e prosseguiu, indiferente ao comando. Quanto mais ele se aproximava, mais crescia em presença. De repente, e a cada passo, ele não parecia mais tão ordinário. E então o oficial recuou. Um outro guarda, mais destemido, vinha atrás, dirigindo a sua própria charrete. Determinado a impressionar os seus colegas, ele saltou para fora do carro e correu de lança na mão para perfurar a barriga do recém-chegado. Tentou a estocada, mas o eremita desviou e, com habilidade impressionante, agarrou o cabo da arma, puxou sua forte haste e, como o soldado se recusou a largar, foi jogado ao longe, expelido pela força inumana. O capitão Pazuno assumiu então a dianteira do ataque. Decidiu não subestimar o invasor,
porque era um veterano e já escutara muitas histórias sobre magos e heróis invencíveis. Pensando nisso, fez sinal aos guerreiros de elite e 2 lutadores giravam suas bigas. Tomaram distância, prepararam as lanças e dispararam em carga. Neste momento, o capitão pressentiu seu erro. De longe vislumbrou o olhar do peregrino e avaliou a sua coragem assassina. Tinha rosto de homem, mas aspecto de predador. O semblante era como de uma fera, mistura sinistra de falcão e pantera. Supostamente desarmado, o andarilho carregava nas suas costas um longo embrulho delgado, curto demais para ser uma lança e muito grande se comparado às facas. Os babilonos não imaginavam que podia ser uma espada, pois não conheciam a manufatura das lâminas longas. As rodas dos carros se arrastaram, os cavalos explodiram em relinchos e os 2 carreteiros avançavam contra a força do vento. Foi então que sucedeu o prodígio. Com uma só pisada no chão, o estrangeiro fez o solo tremer. A vibração desequilibrou os soldados, que perderam as rédeas, e também o impulso da carga. Uma das charretes tombou e a outra, desordenada, atropelou uma pedra, partindo o eixo no fundo do carro. O capuz do eremita escorregou e todos enxergaram sua expressão enervada. Um terror inexplicado assaltou a guarnição e o velho Pazuno não pensou 2 vezes. Recuar! Berrou aos vigilantes: voltem para dentro da cidade, todos os batalhões. Mas, de tão espalhados à volta dos muros, muitos guardas não escutaram a ordem. Foi quando o comandante soprou o berrante e toda a Babel se deu conta do ataque. No passadiço, os arqueiros pegaram suas setas e as tropas do lado de fora convergiram às portas de acesso. Fechem os portões, brandou o mestre da torre, e os treinadores chicoteavam os mamutes, que com os bramidos estridentes resetaram as correntes, cerrando aos poucos as seções gigantescas. Em suas guaritas, os generais babilônicos respeitaram o alerta, mas não compreenderam o desespero. Não fosse a exigência do rei de reagir com toda a cautela a qualquer situação anormal, teriam repudiado a loucura dos pelotões que retrocediam a metrópole por todos os cantos, a simples aproximação de um andarilho. O portão foi lacrado com uma batida metálica que revelou com intensidade tremenda. Eblon parou diante da entrada principal e observou os 2 ídolos que cingiam a porta. No alto da pirâmide de prata, Nimrod ergueu-se do trono e afagou os pelos do seu tigre pré-histórico. É ele, sem dúvida, murmurou para si mesmo, o deus do deserto. Será este o último embate, a batalha final entre mim e o maior de todos os homens, e o emissário celeste. Começa aqui uma nova era para a nação babilônica. Assim, finalmente os generais entenderam o perigo de suas torres, comandaram os arqueiros.
O capitão Pazuno chegou correndo ao passadiço, exausto, e clamou aos soldados: os tambores! Toquem os tambores! Puxem as flechas! Levantem as lanças! Comecem o ataque! Na torre e nas avenidas, os escravos perceberam a agitação dos soldados. Então, os rumores eram verdadeiros. Babel estava sendo atacada. O estouro do levante estava muito próximo agora, mas eles continuavam a trabalhar, martelando suas pedras e rodando a corrente. Logo a insurreição explodiria num assalto repentino, no exato instante do sinal combinado. No quinto andar da pirâmide de prata, o último anterior ao terraço do trono, havia uma sala de pedra estreita e longa, onde descansava uma alau, espécie de trombeta de cobre, muito grande, um objeto característico da velha Mesopotâmia, que produziria um som agudo fortíssimo. O rei Cush mandara construir essa câmara para servir de posto de alerta. Contudo, pouco depois da inauguração do palácio, os buscadores decidiram substituir a corneta por uma série de instrumentos de percussão e alocá-la não no zigurate, mas nas guaritas sobre as muralhas. Desde então, a sala estava abandonada, salvo por 2 serviçais que às vezes iam até lá para limpar a poeira. Kumarbi, o Alto, um escravo jovem corpulento de personalidade forte e grande carisma, fora poupado de trabalhar na torre por causa de seu privilegiado intelecto. Capturado ainda menino, já sabia ler e escrever com perfeição e, por isso, assumiu o cargo de escriba, oficial dos buscadores. Suas cartas e documentos relatavam a intimidade da corte, desvendando histórias de intrigas, manobras políticas, tratados comerciais, planos de guerra e projetos arquitetônicos. Confidente dos palacianos, Kumarbi era o conspirador ideal, e não foi à toa que assumiu a dianteira da revolução. O Alto estava a postos desde o início da tarde, quando Adinari lhe contara sobre a aparição da feiticeira de Endor. Apesar da pouca idade, Adinari era uma garota prodígio, muito esperta e perspicaz. Por isso, ele nem pensou em desacreditá-la. As suas viagens noturnas ao mundo sem cor muitas vezes foram úteis à rebelião, ajudando os conspiradores a descobrir os segredos mais ocultos de Babel. Babel legendária. Adinari era uma espiã por necessidade, embora não reconhecesse muito bem a sua função e espiasse os mistérios sem nenhuma maldade. Entendendo sua pureza, Kumarbi de tudo fazia para preservá-la e nunca chegou a revelar nem aos outros insurgentes quem era sua fonte principal. Quando o portão se fechou, juntando suas seções num estrondo terrível, Kumarbi compreendeu que precisava tocar a trombeta, sinal acertado para o estalar da revolta. Tão logo seus amos saíram, largou a pena e o papiro e deixou o escritório, uma sala arejada no 4º nível, onde geralmente eram redigidos os discursos políticos.
Passou confiante por muitos soldados, porque era um servidor conhecido e costumava circular por ali. Alcançou o aposento final, um salão construído em várias tonalidades de mármore. Era adornado por vasos enormes, onde brotavam plantas pré-históricas, algumas altas e duras, outras coloridas e leve. O aposento, iluminado por altas janelas, fora por anos um ponto de festas da realeza, onde a corte dançava, se divertia e assassinava escravo por puro prazer. Cunarbe percorreu o espaço vazio até a base de uma escadaria, a principal passagem às salas do quinto andar. 2 guardas em armaduras defendiam a entrada, barrando o acesso. Acha que vai onde, escravo? Rosnou um deles. Volte já para o seu chiqueiro. Tem uma carta aos buscadores, improvisou. Então, é só mostrar sua autorização, respondeu o segundo, mais sério. Sem ela, nem o velho Adão subiria aqui. O alto estendeu um rolo de papiro aos vigilantes, uma imitação feita por ele, às pressas no escritório, sem o selo real. Era uma alternativa inverossímil, nada convincente, mas não tinha outro pretexto. Esta porcaria é falsa, percebeu o guardião, sacando uma faca comprida. Está condenado, chacal. Mas Cunarbe, já esperando o ataque, tirou um punhal escondido e com ele perfurou a garganta do guarda num golpe surpresa. O homem caiu sem reação e seu sangue encobriu o reflexo no mármore. O segundo puxou a lança, mas o escravo já tinha corrido. Agora sumia através do umbral. Cunarbe disparou como nunca, sem pensar em mais nada. Não viu ninguém no corredor, nenhuma sombra ou perigo, só caminhos sem focos e nevoado pela descarga de adrenalina. No alucinante ritmo da emergência, o alto enxergou finalmente a entrada certa e a corneta de cobre colada à janela. Deslizou direto para a porta, mas então seus reflexos falharam por um segundo mortal. De repente, um soldado surgiu do escuro e manobrou a sua lança para a investida fatal. Uma dor aguda perfurou-lhe o corpo e ele reparou que o arpão tinha atravessado o pulmão, rasgando a pele e destroçando a coluna. Cunarbe tombou, tal qual o guarda esfaqueado na escada, e foi aí que cresceu o tormento. O soldado puxou a arma e, escorregando o fio para baixo, com a lâmina veio um pedaço do estômago, selando para o ferido todas as esperanças de vida. O que vai fazer? Ele escutou um homem dizer, mas a visão estava turva. Esticou o braço no chão à procura da faca, mas os dedos só encontraram uma massa melada. Era uma seção delgada de seu próprio intestino. Vou acabar logo com ele, respondeu outro alguém. Escravo imbecil, será que não ouviu o alarme? Por que continuou aqui como uma barata que vasculha o esgoto? Não faça nada, sugeriu o primeiro. Ele está quase morto. Deixe que agonize. Agora,
Todos de volta aos postos, ordenou. Havia pelo menos 10 guardas ali, embora o alto não os distinguisse. Há confusão nas muralhas. Assim, os guerreiros saíram, alguns desapontados, e regressaram às suas posições, naquele e em outros andares. Deitado, largado no piso, desamparado, Kumarbi não sentia mais dor, só o tenebroso calor dos espirros de sangue que precedem a completa frieza da morte. Flutuando entre consciência real e o sombrio abismo do extermínio, ele notou uma vibração suave no assoalho e escutou pegadas bem calculadas, típicas de um escravo em trabalho. Kumarbi era a voz soluçante de Adinari. Adinari, ele sibilou ao toque afetuoso da pegada infantil. Eles o machucaram. Vou morrer, pequenina. A garota engoliu as palavras em respeito ao falecimento do mártir. A sala se esforçou, o rebelde. A sala da trombeta. Você deve soá-la, Dinari. Toda a gente está dependendo só disso. Conduza os escravos para fora daqui. Guie-os, lidere-os. Você é a única que pode comandá-los e reviver o encanto das tribos. O alto engasgou-se e cuspiu muito sangue. A hemorragia era fatal, inevitável, e ele fitou o vazio antes de arriscar a sua primeira e última profecia. A cidade de Babel não passará dessa noite. E aqui termina mais um capítulo do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, escrito por Eduardo Spohr, pela editora Verus. Próximo capítulo, o capítulo 12, será No Abismo da Ira. Se você gostou, deixe o seu comentário, sua opinião e também sugestões para mais livros a serem lidos aqui no projeto Lendo com a Angel. Se gostou também, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e se quiser continuar recebendo notificações do canal dessa que vos fala, vai no sininho das notificações, na opção todas, e ative o sininho. Bom, lembrando que este canal não é monetizado, na descrição do vídeo e no primeiro comentário terá uma chave de Pix para você colaborar com o canal, se assim você desejar. A chave é luçonjavermelha@gmail.com, em letrinhas minúsculas, estará aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!